Células-tronco, esse é o papo da questãozinha da URGS 2023, questão 63. A gente vai aproveitar aqui e falar um pouquinho de medula óssea. Assuntos que, meu irmão, são muito frequentes em tudo quanto é vestibular desse país. Então não tem porquê a gente só matar aqui a questão. A gente vai ampliar, vai comentar, fazer do jeito que vocês gostam, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Então vamos lá. Essa questãozinha, cara, que não é uma questão difícil, tá? Ficou aí a questão mediana mais para fácil, beleza? Então o cara fala o seguinte, ó, que embora o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, ela consiga reduzir um pouco a velocidade da progressão do quadro e melhorar a qualidade de vida do paciente, não há uma cura para a doença, que leva a pessoa à morte, geralmente a 3 a 5 anos após o diagnóstico, segundo informações do Ministério da Saúde. Por isso, pesquisadores do Centro Médico Nasser Sinai dos Estados Unidos desenvolvem uma terapia genética, terapia genética com células-tronco, para preservar a função das pernas de pacientes com ela e evitar a paralisia motora característica do diagnóstico que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa. Bom, ele trouxe esse texto, bem específico, porém vocês vão ver que a ideia é de fato prender as atenções aqui, ó, a respeito de quem? Das células-tronco de mamíferos, beleza? Então, essa é a leitura. E aí o que acontece? Ele diz na primeira afirmativa que as células-tronco hematopoéticas, lembra que tecido hematopoético, hemato de sangue, poese aqui, ó, da produção, então quem produz as células sanguíneas, então da medula óssea, são células totipotentes, pois podem dar origem a diferentes tipos de células sanguíneas, isso é um fato. Ok, agora será que é uma célula totipotente? Galera, só para a gente dar um breve, uma breve introdução na ideia de células-tronco, lembra que após a fecundação, vou até desenhar aqui o ovulinho espermatozoide porque esses caras, eles foram, comentados aqui sobre eles em uma das afirmativas. Temos esses caras que fecundam, dão origem ao zigotim, ok? Lembra que inúmeras clivagens, muitas mitoses, dão origem ao a primeira fase aqui do nosso desenvolvimento embrionário, ok? A gente está falando aqui, ó, da fase que não parece uma mórula, uma amora, então a gente chama de mórula, ok? Essa primeira fase do nosso desenvolvimento. As células totalmente indiferenciadas, muito, tá iniciando aqui, ó, a gente ainda chama elas de blastômeros, tá? Então essas células são células totipotentes. Ok? Lembrem, quanto mais próxima aí a etapa embrionária, mais indiferenciada tá. E a gente vai iniciando, e temos aqui a fase de blastocisto, que é a fase seguinte, a mórula, a fase de blástula. E essa fase, quem já perguntou sobre essa fase foi a nossa queridíssima UF, aqui, Federal Fluminense, que não tem mais vestibular próprio, ok? E a nossa digníssima UERJ, essa sim continua com vestibular próprio, tá? Então, duas questões referentes a essa fase, que é a fase de blastocisto, uma da UF, o cara perguntou exatamente qual era a fase mais utilizada para terapia de células-tronco, ok? E a UERJ perguntou exatamente em qual local que retirávamos as células-tronco, ok? Então, qual a estrutura? Por que acontece? No blastocisto, a gente tem o que ficou em pretinho, que está aqui essa camada mais externa, que a gente chama de trofoblasto, ok? Trofoblasto. E essa camada mais interna é o que chamamos de embrioblasto, beleza? Já diz bastante, o termo embrioblasto, certo? Então a ideia de embrioblasto é de fato, a maçaroca de célula aí que vai dar origem ao embrião. E é daí que a gente tira as células-tronco. E a ideia é, se você me perguntar, pô, Vitão, quais das células aqui, quais das fases aqui a célula está mais indiferenciada? Na fase de mórula, certamente, tá? A gente já tem um iniciozinho aqui no blastocisto, porém,
para a terapia, né, de células-tronco, cara, uma diferenciação muito pequena, e a ideia real de utilizar o blastocisto é quantitativo, tá? A gente já tem mais células-tronco, ainda temos, né, bastante células-tronco suficientes aí para substituir praticamente todos os tecidos, ok? Né? E aí a gente trabalha com essa ideia de utilizá-la para a terapia de células-tronco, beleza? Só que quando o indivíduo ele vai, né, virando adulto, né, você já está pegando aqui, ó, um ossinho aqui, ó, né, do adulto, e quando o texto se refere, né, a tirar células-tronco, né, da medula óssea de um adulto, né, naturalmente a célula-tronco ela vai perdendo essa capacidade de diferenciação em qualquer outro tipo de tecido, beleza? Então, na verdade, existe uma classificação. Infelizmente, né, aquele lance da biologia, né, que os caras se juntaram lá no churrasco e falaram, porra, vamos fazer o seguinte, a gente vai, meu irmão, fazer um monte de classificação diferente, a gente vai inventar vários nomes para uma estrutura só, e algumas coisas aqui que, pô, a gente, né, define de maneira diferente, vamos deixar diferente mesmo, para zoar a cabeça do, né, do companheiro vestibulando. Filho. Então, o que acontece? Muitos livros e tudo mais, eles classificam as células-tronco da seguinte forma, ó, células-tronco. Vamos botar aqui, ó, células-tronco. Células totipotentes, tá? Totipotentes. Essas células totipotentes seriam as células que conseguem se diferenciar em maior quantidade de células, tá? Inclusive células, né, de anexos embrionários. Só que, pô, dentro de um razoável, para que você vai fazer terapia, né, de anexo embrionário? Não faz tanto sentido, tá? Essas células aqui são as primeiras células, ok, do embrião, tá? Então, como eu falei, alguns autores, eles classificam o que seriam células multipotentes, tá? Multipotentes, como aquelas células que se diferenciam em muitos tecidos, mas não todos como os anexos embrionários, beleza? Então, elas são muito utilizadas, né? No caso, as células que a gente retira aqui do embrioblasto ainda na fase de blastocisto. Aí teríamos as células que são oligopotentes, ok? Oligopotentes. Oligo já relaciona o quê? Poucos, né? Então, poucas células diferenciadas. E teríamos aquelas que são unipotentes. Ok? Então lembre que quanto mais para baixo eu estou indo aqui, beleza, show de bola, né? Qual é a relação? Mais adulto é o indivíduo, beleza? Então essa é a leitura. Por isso que a gente trata, né? A gente pode afirmar que essa afirmativa 1, ela está equivocada, né? As células da medula óssea não são totipotentes. Ok? Seria muito bom que fosse, né? Mas as células da medula, elas têm essa limitação na diferenciação de células. Show de bola? Então, de fato, é equivocado. Agora, vale muito a pena, né? O Enem 2022, né? Veio se referindo aí à tal da eritropoetina, EPO, então um conhecimento, né, da medula óssea e a origem de suas células é bem importante, tá? Lembra que a gente tem, ó, dessa célula mãe, a célula, né, que seria a célula tronco aqui da medula, ok? Ela se diferencia, né, numa linhagem mieloide e uma linhagem linfóide, tá? E é importante saber, ó, aqui na mieloide a gente relaciona hemácias, tá? Tem aqui, ele botou, ó, plaquetas, os neutrófilos, mas tem mais, tá? Tem os monócitos, ok? A gente tem, né, no caso, os megacariócitos, né, que se fragmentam em plaquetas e tudo mais. Basófilos, que estão relacionados aí à resposta inflamatória, alérgica. Os próprios eosinófilos, que a gente se refere às verminoses, ok? E no caso da linhagem aqui linfóide, a gente fala dos linfócitos, né? Aí é importante demais fazer o link com imuno. Eu vou deixar esse resumão aqui do Vitão sobre imuno, beleza? E, cara, assistam, porque é um assunto importantíssimo, vai falar bastante aí
para vocês, beleza? Tranquilo? E, cara, é basicamente essa a ideia. Então, lembra que a eritropoetina, na baixa das nossas hemácias, né? Lembrando que as nossas hemácias, elas são anucleadas, né? E lembrando a brincadeira aí do churrasco, da galera da biologia, né? Podem ser chamados de eritrócitos, podem ser chamados de glóbulos vermelhos. Lembra que elas são anucleadas, perdem o núcleo, perdem organelas na maturação, quando elas caem no sangue. E isso faz com que o tempo de vida das hemácias ela seja menor do que as outras células. Então, quando diminui, né, o nível de hemácias, né, a eficiência no transporte, né, a eritropoetina, que é produzida lá nos rins, né, lembra que os rins, né, produzem a eritropoetina, ó, o EPO, beleza? E é o EPO, o Apple, né, que bate lá na medula e fala, ó, produza mais hemácias. Então, está relacionado aí a ideia de proliferação das hemácias. Por isso, muito utilizada aí, né, por atletas, né, que utilizam a eritropoetina como doping. Beleza? Um papo classicão, isso é mais velho que o rascunho da Bíblia, gente. Beleza? Então não deixem, cara, de se inscrever no canal, você aí do Rio Grande do Sul, cara. Se inscreva no canal, ajuda demais, né? A gente vê, pô, esse número crescendo, a gente fica empolgado, a gente fala, pô, tá maneiro, tá adiantando, tá ajudando gente. Escreva aí nos comentários, pô, Vitão, tá me ajudando pra caramba esses vídeos. Que, cara, isso aí vai norteando se tá certo, se tá errado, o que eu preciso melhorar e tudo mais. E a gente vai trocando a figurinha, beleza? Tranquilo? Então, essa é a leitura. E aí, na 2, ele me mete o seguinte papito aqui, ó, que os espermatozoides e os óvulos são exemplos de células-tronco. Tá doido? Já estão, né? São gametas, encontrados em indivíduos adultos, né? Não tem nada a ver, função muito bem determinada, né? Tá, a gente está relacionando aqui, ó, fecundação e dá origem ao bacuri, beleza? Ao nosso zigotinho. Show? Então, nada de célula-tronco aqui, o cara deu uma viajada legal. E na terceira, papo que, meu irmão, o Enem 2022 não curtiu, né? Porque na verdade o Enem curte demais, né? E é um papo que, meu irmão, todos os vestibulares gostam bastante, que é a ideia da expressão gênica. Então, lembre o seguinte, cara, a gente tem no nosso queridíssimo DNA, certo? Um padrão, beleza? Né? E esse DNA, vamos supor que isso aqui seja um dos nossos 46 cromossomos, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que nesse cara aqui, ó, tem um gene vermelhinho, tá? Eu tenho um gene pretinho. Show de bola. Então, vamos fazer 2 genes. E o que acontece? Vamos supor que esse mesmo cromossomo, tá? A gente esteja aqui relacionando uma célula, sei lá, um neurônio, tá? E uma célula lá do estômago, beleza? Utilizem como exemplo. Então a leitura é, cara, que, pô, um neurônio bem diferente de uma célula lá do teu estômago, beleza? E o que acontece? Regiões que são ativas no neurônio desse mesmo cromossomos podem ser o quê? Inativas, ok? Na célula lá do estômago, beleza? Então, essa leitura de expressão, tá? É o que de fato cada gene ele vai determinar. Claro que de uma maneira bem simplificada, ó, eu estou tratando aqui a ideia de que um gene ele vai determinar uma característica. A gente sabe que não é bem assim, tá? Inclusive a própria URGS já falou de splicing com vocês e tudo mais. Então, ó, vou deixar a questãozinha aqui antiga para vocês, hein? Então fiquem ligados nesse papo. Então, quando a gente fala de expressão, tá? A gente tem que relacionar essa ideia de que um determinado gene ele vai, de fato, expressar uma característica, mas que o que é ativo em um determinado cromossomo de uma determinada célula não vai ser necessariamente ativo numa outra célula, beleza? Então, esse processo é o que está caracterizando exatamente o que? Né, o processo de diferenciação celular, que a gente está falando aqui, pô, célula do estômago, do neurônio e tudo mais. E isso dá início,
né, lá na fase embrionária ainda, quando você tem lá a formação da gástrula, em que você já tem os folhetos embrionários. Aí você tem que lembrar aqui, ó, da endoderme, da mesoderme, da ectoderme. Aí você estuda que cada um desses folhetos aí dá origem a determinados tecidos. Só de maneira bem simplificada aqui, ó, a endoderme dá origem ao sistema digestório, a mesoderme, né, aos tecidos conjuntivos, ao músculo, beleza? A ectoderme, sistema nervoso, a própria epiderme, beleza? Então, essa diferenciação, ela vai estar muito relacionada ao que chamamos de expressão gênica, porque vai rolando uma distinção do que é expressado, né, por cada célula de cada um desses tecidos. Beleza pura? Tranquilo? Então, cara, o cara diz, né, ó, que uma célula tronco contém o genoma completo do organismo, perfeito, tanto a célula do neurônio quanto a do estômago, foi o que eu falei, ó, o cromossomo ele tá lá igualzinho, isso não muda, então o genoma, né, ele vai ser igual em todas as células do nosso corpo, exceto nos gametas, porque gameta tem a metade dos nossos cromossomos, beleza? Mas nem todos os genes, olha o que ele fala, ó, nem todos os genes são expressos nessa célula, né? Ainda mais numa célula tronco, né? Que ainda vai ter o quê? Todo esse processo de diferenciação, ó, devido a mecanismos de regulação na expressão gênica, beleza? Então somente a 3 está correta dentro do que a gente bateu um papo aqui. Então ficou B de Birigui. Show? Tranquilo, galera? Então, um assunto muito bacana, todos os assuntos aí, né, muito falado em vestibulares, então tem que estar ligadão. Vamos com tudo. Até a próxima.